Olá, boa noite, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. A gente vai falar sobre dor, a gente vai falar sobre tecnologia REAC, né? E para falar sobre dor, então eu trouxe aqui para vocês um médico traumatologista, Dr. Marcelo, que já está entrando aqui, ó. Vamos ver se eu já chamo o Dr. Marcelo para entrar aqui. Dr. Marcelo, grande médico e que utiliza a tecnologia REAC há bastante tempo, né? Tem grande experiência aí das patologias, especialmente na dor. Então, o Dr. Marcelo está entrando aí. Vamos ver se ele entrou. Olha aí, ó, entrou. Vamos aí, boa noite, querido, tudo bem? Boa noite, Marcelo. Tudo em ordem. Mas vamos para mais uma, né? Vamos mais uma, né? Marcelo, doutor Marcelo, estava aqui te apresentando e dizendo que tu é um médico, um traumatologista, que tem grande experiência com a tecnologia REAC e ainda mais tu tem ainda essa grande expertise aí na dor, né? Como tu é traumatologista, a dor, né, Exatamente. é algo do teu dia a dia, do teu consultório. E eu tenho Sim. certeza que tu tem muitas experiências para trocar com a gente aqui com a utilização da tecnologia REAC e a dor, né? Mas Não, antes, né, eu pode gostaria que tu se falar. apresentasse um pouco aí para o pessoal. Fala um pouquinho de Bom, ti aí. você já apresentou um pouco ali, o Marcelo, né, Códia, sou ortopedista, né? Então eu brinco que eu era a raiz, né? Cirurgia, furadeira, como ortopedia normal, né? E resolvia muitos casos, né? Mas o que me pegava no consultório, porque tinha aquele caso que, cara, não é cirúrgico, o remédio não está resolvendo, aí manda para fisioterapia, sabe? Eu ficava sem ter o que fazer por esse paciente, né? E eu realmente não existia. Olha, eu já estou com a técnica aí há 9 anos, né? Então, Uhum. imagina, 9 anos atrás não tinha muito o que fazer. A gente, quando lançava um remédio novo, a gente ficava faceiro, né? Porque, olha, tem uma droga nova aí que quem sabe ajuda e tal. Uhum. E eu era um desses pacientes, porque eu tinha uma dor no meu cotovelo, aqui na parte interna do cotovelo, chama epicôndilo, que é a famosa epicondilite. Então, eu tinha uma dor de 2 anos. E os meus colegas, ninguém conseguia resolver o meu problema. Eu fiz infiltração, fiz precipitado de plaqueta, cara, eu fiz tudo que você imagina. Eu estava numa falou, olha, me corta esse tendão, porque eu não aguento mais ter dor. Né? Eu não conseguia operar, não conseguia dormir com a dor que eu tinha. Né? E, pô, desisto. Cara, eu era frustrado que nem eu conseguia resolver o meu problema, né? E um Imagina. dia, não, super complicado. E um dia, um colega, representante de material cirúrgico, para você ver, Olha só. ele me chamou para conhecer uma técnica, que ele vinha em um grupo da Itália, etc e tal, aqui na cidade, e que ele só tinha ligado para mim, que tu vai lá ver, né? Eu falei, pô, vou, né? O único que o cara convidou. Ele ia lá, eu conheci o Dr. Rinaldi, que é o Uhum. idealizador da técnica, né? Só que a gente não sabia o que estava acontecendo. Ele falando em italiano, o Henrique lá traduzindo para a gente, Uhum. e a gente tentando entender, e ninguém entendia o que ele estava falando. É tipo sexo dos anjos, uma coisa que a gente não era da nossa realidade. Ele é um pouco acima da média, né? Sim. Falou, olha, professor, me desculpe, é segunda-feira, 9 horas da noite, o que que nós viemos ver, né? E aí ele começou a aplicar a terapia em alguns pacientes que estavam lá. Aí as pessoas levantavam da cama melhores, sem dor. Falei, ah, isso é golpe. Essa pessoa é contratada e está achando que nós vamos cair nessa, né? Isso não existe. Aí eu cheguei para ele e falei, doutor, desculpe, eu tenho uma dor no meu braço fazem 2 anos. Ele foi, apertou o dedo bem na dor. Eu falei, nossa, doutor, o senhor está doido? Pô, dói pra caramba. Não conseguia fazer força. Não, beleza, epicondilite, não sei o quê, deita aí. E aí ele vem com a tecnologia. A tecnologia nada mais é, quem já viu, é uma canetinha, a gente encosta no ouvido, a gente não tinha ideia do que era aquilo. Foi lá, mandou o pulso dele, levanta, e aí? A dor tinha sumido. Eu não tinha mais dor. Eu comento no assunto 10 vezes, 100 vezes, eu arrepio todas as vezes, porque foi uma coisa muito marcante para mim. Eu fiquei louco. Falei, o que é isso, gente? Isso não existe. Isso não existe.
E aí eu cheguei em casa, visitei o site do Instituto, isso era novembro. Em janeiro eu estava na Itália, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Mas eu fui lá ver o que era aquilo. E aí estava com mais 4 brasileiros, isso foi em 2010. Olha 13 só, anos. né? Nossa. 13 anos. Aí eu fui, aí eu conheci a técnica, fiquei apaixonado, né, pelo negócio. Falei, gente, doutor, isso é sensacional. Por que que ninguém conhece? Porque ninguém conhecia, né? É Uhum. que nós temos. Aí ele falou, ó, a gente tem que ir devagar para não dar problema, porque ia ser cortado na raiz antes que outras indústrias, enfim, não, isso aí vai acabar com o nosso mercado, literalmente, né? E aí eu fiquei, aguardei. 2014 teve nossa liberação da Anvisa e do Inmetro. Então, para quem está nos escutando, é importante isso, porque a Anvisa é o órgão que, teoricamente, libera as medicações, vacinas no país. Então, ela passa por uma aprovação. Né? Falou, olha, eu faço isso, isso e isso, me prove. Eles foram lá e Uhum. provaram, receberam a Anvisa. Só que um aparelho elétrico, então tem que ter metro para ser seguro para o operador e para o operado. E uma das coisas que eu não sabia, o doutor Rinaldi me contou um encontro, é que o Brasil ele é um dos países que tem maior incidência de raios no mundo. Então eles fizeram um aparelho com uma proteção contra raio. Olha só. Porque imagina, aquele milissegundo que você está aplicando dá um raio na tua clínica. É. É difícil, mas pode acontecer. Então, até isso, eles se preocuparam. E aí, desde 2014, eu comecei a trabalhar com a técnica, né? E fui aprendendo. Por que aprendendo? Porque aplicar a técnica não é difícil, né? A Uma coisa técnica é muito mecânica. fácil, né? A aplicação é muito, parece ser muito simples, né? Ela nem É, é muito simples. é muito simples, mas eles fizeram para ser simples. Ele queria uma técnica que fosse simples, reprodutível, eficaz, né? E de fácil replicação. Que outras pessoas pudessem, não precisava de uma coisa muito sofisticada, cursos enormes para fazer a tecnologia. Mas eu acho que o que pega mais em quem aplica o REAC, quem se apaixona pela técnica, não é pela técnica, mas é pela filosofia que ela traz. E de como você consegue, a médio prazo, aprender a ler o paciente. Isso, para mim, foi a parte mais legal de tudo. Lógico, o paciente vem, faz a técnica, melhora, se sente feliz, mas quando você aprende a ler o paciente, hoje, por exemplo, atendi uma moça hoje com dor em tudo, né? Ela falou, onde não dói, né? Gente, não é normal ter dor, a não ser que você tenha se machucado, tá? Então, quando você vai em um colega, um médico, que fala, olha, é normal, é da idade, é a menopausa, é assim mesmo, cara, muda de médico, porque a dor não é nele, É né? verdade. Então, isso não tem sentido. E ela gostava de jogar paddle, né? Ela gostava de jogar paddle, que é um tipo de esporte, não sei se você conhece, é um tênis, é um tipo de um Ah, tênis de eu quadra jogo, eu pequeno. jogo, eu jogo tênis, já joguei muito pádel. Hoje eu não estou jogando tanto. Então, Mas aqui no só que sul ela é muito comum jogava. jogar pádel. Então, olha só, então é um jogo dinâmico, você conhece, Uhum. quase que um tênis ali de quadra fechada, só que ela jogava e ela tinha dor para jogar. Só que o prazer que aquilo dava para ela era maior do que a dor. Então, mesmo, não, eu preciso jogar meu paddle. Então, ela precisava de um prazer, porque tudo é ruim. O trabalho é pesado, a dor é ruim, aí eu não trabalho, aí eu não tenho libido, sabe? Então, o que é legal? Eu vou jogar paddle mesmo com dor, né? E aí você faz a terapia, a pessoa nota uma diferença, ela não entende por que ficou diferente, né? Como Uhum. assim mudou? É difícil às vezes para a pessoa compreender, né? Uhum. Então, para você entender hoje como é que eu trabalho, né? Então, eu acho que isso é a parte mais interessante. A gente começa a ver o que o paciente tem e o que eu abordo muito é a parte do estresse, né? Que hoje, como o Hansail fala, não é a doença, mas é a causa da maioria delas, né? Então, você deu uma aula muito bacana lá no Congresso de Ortomolecular sobre estresse, né? Então, o que a maioria dos médicos fazem? Tratam o efeito do problema, não a causa do problema. A própria faculdade nossa. Nossa faculdade é de doença, ela não é uma faculdade de saúde, ela não tem uma aula olha, pede para o teu paciente beber água. Não Sim. tem, cara.
Não tem, né? Você aprende anatomia, fisiologia, uma bioquímica, legal, é super importante, mas a gente quer ir para o hospital, né? Eu quero atender o paciente, quero fazer uma cirurgia, né? Sim, E acabou a faculdade, é verdade. né? Então a gente não tem aula de saúde Né? na faculdade. É uma pena isso, né? Eu tenho vontade hoje, eu tenho faculdade aqui na cidade, né? Tem alguns amigos que são professores, falei, cara, um dia me chama, deixa eu dar uma aula lá. Só para mostrar um pouco do que existe da medicina, Uhum, né? Porque o pessoal, coitado, os estudantes não têm culpa, é o que ensinam para eles, né? Você sabe como é é que é. Então, verdade. hoje a gente, graças a Deus, tem a oportunidade de ter uma visão diferente, né? Que a gente chama dessa parte integrativa, de olhar o paciente como um todo. Então, isso na minha consulta ortopédica já mudou completamente, né? Eu avalio o paciente, aí eu peço exames, olha, sua vitamina D está baixa, seu ferro está baixo, vamos melhorar isso. Você faz só isso, o paciente já melhora um Já monte melhora e muito, a, né? É. e a dor diminui. Aí eu não opero, então eu atiro no pé como os outros, né? É verdade. E se não tem como é que eu vou dizer, uma outra opção, que é a cirúrgica, eu preparo ele para ser operado. E aí ele faz a cirurgia, nossa, doutora, a cirurgia foi ótima, eu me recuperei super bem. Mas ele acha que a cirurgia foi bem. Ele não pensa que ele estava bem para se recuperar da cirurgia, né? Perfeito. Então, isso é uma base do REAC. O que ele faz? A gente brinca, né? Fala que o corpo humano é uma máquina. Nós somos a única máquina que se arruma. Só que isso é uma função do nosso corpo. Então, se você não está funcionando bem, como é que você vai funcionar? Né? Como é que você vai se reparar? Uhum. Bom, você é expert no assunto, né? Se a gente está sobrevivendo, eu não tenho tempo de fazer outra coisa. É. E a prioridade é sobreviver. E E o aí que o tem de organismo gente sobrevivendo aí, né? Hein, Marcelo? O que tem de gente que só está sobrevivendo, não está consegue fazer o sobrevivendo. resto, né? Muitos. Eu tenho muitas senhoras de idade, né? E aí eu falo, olha pelo que a senhora passou na vida, né? Nossa, Deus, só eu sei o que eu passei. Só ela sabe o que a cabecinha dela vai passando. Porque você pega pessoas de idade hoje que na infância, na adolescência, trabalhavam na roça. A infância era difícil. Tinha umas que casavam para poder sair de casa, porque o pai era muito rígido. Hoje não tem isso mais, É, né? Você pede para a criança lavar um prato, é um parto, é. né? Olha, arruma sua cama. Sabe? É difícil. Então, eles estão sobrevivendo. Só que essa sobrevivência tem um preço, né? E eles aí pagam o boleto. É assim que funciona. Na tua clínica, você atende muitas pessoas com dor? Como é que é a tua clientela, assim? A minha maior parte de clientela são pessoas mais saudáveis. Eu não tenho tantos pacientes com dor, mas eu tenho muitos pacientes com doenças autoimunes. Ah, Né? Muito Hashimoto, muito lúpus, Crohn, retocolite, muitos pacientes com problemas intestinais. E uma das coisas, Marcela, até que quando eu comecei a ter contato com a tecnologia REAC, né, vocês me falavam assim, olha, muitas pessoas que têm problemas intestinais, ao fazer o REAC, melhoram. Não vou dizer que melhora todas a sintomatologia, mas muito dos problemas intestinais, pelo menos, amenizam com a tecnologia REAC. Porque a gente então, sabe, né? Dessa comunicação não, muito é importante. é fio direto. É É uma linha direta ali. direto, né? É Foi muito impressionante. bacana que eu estou atendendo em Campinas também, né? E Uhum. aí eu tive o privilégio de atender a Denise de Carvalho. Olha só, que privilégio, hein? Muito. Para quem não Pô, conhece, a Denise de Carvalho, uma excelente médica, gastroenterologista, que trabalha sobre o intestino, dá curso sobre o intestino, sim, né? É não, ela uma. tem pós-graduação até da parte intestinal. E ela foi o marido, eles são super atletas, né? Ela faz Uhum. bastante atividade. O marido tinha uma dor na região da virilha, ali do quadril, e eu fiz a consulta como se ela fosse um paciente normal, sem ser médica, nada disso, né? E eu faço a linguagem o mais simples possível, que é aquilo que a gente está conversando aqui, Uhum. né? Ela falou, gente, mas isso não é possível, isso aí é para todos os meus pacientes. Porque ela entendeu que essa história que você falou, não tem como o intestino funcionar, né, sem o cérebro funcionar. Porque se a gente for ver a parte de sistema nervoso, o que a gente tem controle é só sobre movimentos,
alguma fala, alguma coisa assim. Mas mesmo você falando, a língua se mexe, não é você que mexe na língua. A gente está conversando aqui, o coração está batendo, a pressão arterial está ali, a temperatura está, o pessoal jantou, a digestão está rolando. Alguém está mexendo nisso. E não é você, né? Que é um sistema que a gente chama de autônomo. Aí vem o estresse, ou fatores estressores, afetam o funcionamento desse sistema e tudo que ele comanda funciona mal. Então, tem muitas pessoas, quando eu viajo, meu intestino prende, não consigo, né? Não é porque a comida de lá é diferente, é porque mudou o ambiente, você não está se adaptando, você ficou nervosa, tá ansiosa e tranca o intestino. Então, Sistema de alarme, né? Aqueles sistemas de alarme estão lá. estão bombando, né? Estão bombando. Então, toda essa parte emocional, o pessoal só trata com medicação, né? Chapa de medicação, é remédio para dormir, remédio para acordar. Aí meu intestino prende com esse remédio que eu uso para dormir, então eu vou tomar um laxante, alguma coisa assim. Mas isso também queima o estômago, então eu vou tomar um omeprazol da vida. Aí tá com a caixa de remédio. E se o remédio curasse, tava todo mundo curado, meu. Ia ser sensacional. E chamava curédio. E chamava curédio. Né? Não Não remédio. remédio. E não remédio. Entendeu? Então eu fico satisfeito quando eu consigo dar uma luz, ou vamos colocar assim, olha, tem uma opção de tratamento que pode ajudar. Porque, não sei se contigo acontece isso, comigo vem aquela história, doutor, o senhor é a minha última esperança. Porque eu já fui em não sei quantos e ninguém resolve o meu problema, e me falaram que o senhor resolve tudo aqui. Aí danoso, né, cara? Aí você... Quando fala que é a última esperança também, quando a pessoa vem com essa e eu escuto isso no consultório, não tão infrequente, eu já digo, olha, não é por aí. Não é por aí. Porque Aí você tem que perguntar para a paciente se ela veio para ser curada ou para se curar. É diferente. Porque ela se veio para ser curada, ela vai ficar olhando para sua cara e vai querer que você cure ela. Agora, não, eu quero me curar. Então nós vamos fazer uma parceria. Eu vou fazer uma parte e você vai fazer a outra, né? Não adianta você, não, eu estou indo na nutricionista. Mas está fazendo o que ela fez? Não, mas eu já fui. Eu vou na academia, mas eu não faço exercício. Então não tem sentido. Então, não tem coisas que a gente possa fazer pro paciente e ele depositar na gente todas as fichas. Eu fui lá no Dr. Rui, ele não me ajudou. Realmente não deu certo com ele. E ela não fez absolutamente nada do que você pediu. Então, a Vivian, ela fala uma situação que eu acho muito legal. Nós somos o Waze, que é aquele mapinha, né, que a gente usa para dirigir. Eu dou a direção, como o paciente vai dirigir, se ele vai seguir o caminho que eu sugeri, aí é um outro problema. Mas a gente dá o caminho, faz a nossa parte, né? Sim, Não sei se... é bem isso, né? Fantástico, bem essa é uma isso. boa analogia, né? Uma analogia muito interessante, né? Mas não é? É O isso. cara manda eu ir, ele manda, não, eu vou pelo outro. Falei, cara, mas eu mandei você ir por aqui. Você pegou o congestionamento porque quis. Entendeu? É por aí. É por aí. E que mais? Então, assim, quando a gente consegue melhorar essa parte do estresse, do emocional do paciente, várias coisas melhoram. E nessa expectativa que a gente, o senhor é a última esperança, às vezes ele vem comigo, olha, eu tô com uma dor nas costas, né? Vamos supor, que é uma coisa mais ortopédica. Aí eu sugiro, porque ele não tem nada cirúrgico para fazer na coluna, sugiro os tratamentos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer o REAC. Aí ele faz, aí ele melhora o sono, ele está menos ansioso, o intestino dele ficou legal, lógico, no prazo dele, mas a coluna não melhorou. Esse tratamento não funcionou. Porque ele acha que o tratamento é para a coluna, para a enxaqueca, para a insônia. O tratamento, ele não é para uma doença específica. Então, porque ele não trata a doença. A gente trata de autismo até Alzheimer. Com o mesmo tratamento. Mesmo Ele gera saúde. Né? Pelo menos é isso que a gente tenta dar para o paciente. Quanto mais saúde você tiver, menos doente você fica. É um carro. Perfeito. Quanto mais você cuida, menos ele quebra. Não é impossível, mas a possibilidade é menor. Então é isso que a gente tenta passar para os pacientes. E quem pesca a ideia, tipo, vai, o resultado é diferente, né? Só que ele tem
que se alimentar bem, tem que fazer o exercício dele, tem que suplementar a vitamina que a gente passou. Ele tem que fazer Não a adianta parte você... dele, né? Tem que fazer a Tem que parte fazer a dele. parte Então, assim, dele. não adianta você arrumar o motor se o cara não tem combustível. É. Não anda. Então, é uma parceria, né? Então, isso que eu acho bacana quando o paciente adota isso, né? E o paciente que vem para o REAC, que vem para fazer terapia biológica, que a gente faz bastante, é o paciente que já quer isso. Ele não aguenta mais tomar remédio. Ele já está procurando, ele já está fazendo muitas vezes a parte dele, né? Tá. E a dor crônica, o Marcelo aqui é expert nisso, nunca é uma causa só, né? Normalmente Não. são uma série de fatores que está levando aquele quadro, né? Não, então quando você fala, vamos por partes, né? Tem as dores, né? Tem a dor que a gente chama de aguda e a dor que é crônica. A dor aguda é a famosa topada, né? Então você deu uma topada, meu, tá doendo, eu sei onde está doendo, eu sei por que está doendo e eu vou fazer alguma coisa para melhorar a minha dor. Uhum. Quando entra no quadro da dor crônica, você já não consegue, tá, mas eu não sei há quanto tempo mais ou menos que está me doendo, dói tudo, né? Aí às vezes dói na minha perna direita, às vezes dói na perna esquerda e sobe para o ombro. A dor não anda, certo? Dor que anda não é. Primeiro, quando ela falou que a dor anda, então você já não tem uma lesão no local. Uhum. E se, não, ela só dói à noite quando eu durmo. Então não tem lesão que aparece de noite e soma de dia. Né? Então já começa. Por que às vezes dói mais à noite que dia? Porque é a hora que a paciente, ou desculpa, a pessoa relaxa. Porque durante o dia não deu tempo de sentir a dor, porque ela estava na luta ali. A hora que ela relaxou, aí dói tudo. Eu atendo autista, né? E aí é só você perguntar para a mãe de autista. E como é que a senhora está? A senhora está bem? A senhora fica doente? Não, na verdade não dá tempo de ficar doente. Não posso me permitir ficar doente, né? Não Não tem. posso. Se eu ficar doente, danou-se. Então eu fico 25 horas de atenção, né? E ela trava de uma maneira que não tem nada. É impressionante. Mas também a hora que vem é Que uma paulada só, vem né? com tudo, né? Vem com É tudo. isso aí. Ninguém aguenta tanto tempo assim. Mas a ideia é se cuidar. E eu geralmente tento tratar os dois, tanto a criança quanto a mãe. Que ela É o precisa ideal, também, né? coitada. É. Você chegou a notar a diferença entre homem e mulher? Em termos de não só de apresentação de sintomas, mas de resultados? O que eu vejo é que muitas vezes o homem, ele não, pelo menos na minha experiência, ele nem sempre consegue notar tão nítido as coisas. Então, é muito comum, quando chega, termina, né, depois dos 3 meses, que a gente sabe que, né, que a gente vai ter o resultado completo, eu pergunto, e aí? E é muito comum os homens dizerem, doutor, não senti nada. E aí, normalmente, se tem uma companheira do lado, ela diz, como assim que não sentiu nada? Tu tá melhor, tu tá menos irritado, tu dorme melhor, tu ronca menos, teu intestino tá melhor, tu tá uma pessoa melhor. A pessoa não Aham. sabe nem dizer bem, mas olha, tu tá melhor. Né? E E a aí o cara mulher, fica olhando, né? O cara te olha, mas como eu? Não, mas e ele fica meio assim, né? Fica meio pensativo. Isso é muito comum. E as mulheres eu vejo que são muito mais observadoras, então elas meu têm Deus, elas um nível de sabem tudo. observação, né? E um nível de compreensão e eu acho também de conexão com o corpo em geral. Claro que Sim. tem aquelas mulheres que não conseguem se conectar com o corpo, né? Mas as que estão mais conectadas com o corpo dela, elas conseguem te dar detalhes, né? Isso que eu vejo. Ah, melhorei tal coisa, Tal tal. coisa. Eu tinha uma... Eu, É impressionante. eu tinha uma paciente que ela vinha de Florianópolis, que é a cidade próxima aqui, uns 100 quilômetros, ela vinha semanalmente fazer a terapia, né? Ela trazia por escrito o que ela tinha melhorado e o que não tinha melhorado. Tal era a psique da mulher, né? Doutor, meu Uhum. cabelo melhorou, eu estou dormindo melhor, meu intestino funcionando de tanto em tanto tempo, porque antes não era assim, antes era de tanto em tanto, e eu estou me sentindo mais disposta. Ela dá um relatório. E o homem, aí, como é que o senhor está? Tudo bem? Sim, estou bem, Tudo bem. melhorei. Acabou. 3 palavras. Mas não Bem isso, assim. né? O legal é que é não só no resultado, mas quando você pergunta para ele como ele está, né? Aquela história que o homem não vai no médico porque eu estou bem, não tenho nada, né? Tanto que em casos, por exemplo, da fibromialgia, que é uma coisa que eu atendo bastante, é muito mais mulher do que homem, né? A mulher Uhum. se deixa mais... Aí já eu acho que entra na parte
quase que psiquiátrica, né, da diferença. Uma situação, por exemplo, que às vezes aparece, casais que perdem um filho, né? Teve um incidente, um acidente, pô, o pai está de uma tragédia, a mãe absorve muito mais esse impacto, sofre muito mais com isso, e o pai também sofre, né? Ele sente mas ele se mantém mais firme, né? Ele, tipo, eu aguento mais o trampo, também sofro. E um dia eu vi uma entrevista de um psiquiatra, num programa de TV. E ele estava falando dessa história do médico não ir do homem não ir no médico, etc. e tal. E uma das hipóteses que ele aventou, que ele tinha, é que o homem não pode demonstrar fraqueza, porque ele é o alfa. Então, você quer pegar um leão bravo, é um leão ferido, porque se ele ver que ele está fraco, vai vir outro predador, por exemplo. Então, ele é mais bravo ainda. Né? Então, acho que o homem, talvez nessa situação, não, eu não tenho nada, eu não posso sentir nada, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que prover, e aí ele aguenta o tranco. Então, quando você pega um homem com depressão ou com fibromialgia, é porque realmente o cara está no fundo mesmo, ele está realmente sofrendo do processo. Eu vou dizer que é mais difícil tratar, viu? É. Por isso, por essas colocações que você colocou. Se for engenheiro, então, nem se fala. Porque o cara das exatas é o pior mesmo, que ele falou, olha, isso, como assim? Não estou entendendo esse negócio que eu não estou vendo. Mas é legal. É verdade. É legal, é muito interessante, né? E dentro da... Já a ideia é a gente falar um pouco sobre dor aí, né? E falar um pouco também sobre fibromialgia. Conta para nós aí um pouco, né? Teve um artigo bem interessante que saiu. Puxa, muito olha, eu fiquei feliz, mas fiquei chateado também, né? Porque eu estou há uns 2, 3 anos, porque eu fiz uma pós-graduação em medicina regenerativa junto à Unicamp, né? Com terapia biológica, etc. E lá na Unicamp tem tem um laboratório, chama LED, Laboratório de Estudo da Dor. Então, eles fazem várias pesquisas em dor, com canabidiol, com ozônio, com proloterapia, com uma série de tratamentos, né? E eu falei, nossa, doutora, vamos fazer um trabalho com o REAC e dor, porque eu via na minha prática resultado, mas eu precisava de um trabalho em relação a isso. E aí, para ter um trabalho na fibromialgia, não tem como fazer com ratinhos, por exemplo. Eu tenho que fazer em pessoas, né, que vão me dar um feedback, etc. e tal. Aí, montei o escopo do trabalho, junto com o pessoal lá da Unicamp, chamamos o pessoal das MED, né, para ver o que era o trabalho. E a coisa não andou, sabe? Vamos ver a comissão de ética, vamos ver isso, vamos ver aquilo. A coisa não andou. Aí, quando eu fui ver, apareceu um trabalho, eu acho que é no Amapá, que eu acho que é outra universidade lá, que eles têm alguma parceria, e saiu o trabalho. Fiquei contente, porque realmente a prática que a gente tem se mostrou no papel, que eu acho que quem gosta de estudos, olha, tem uma prova acadêmica que o REAC funciona para a fibromialgia. Cura a fibromialgia? Eu acho que falar que cura é um problema para tudo. Eu vou curar sua depressão, eu vou curar seu intestino. Ajuda bastante, porque eu vou fazer coisas que o remédio não faz. Porque eu vou chegar onde o remédio não chega. E vou potencializar tudo que você estiver fazendo. Então, a sua terapia, né? Eu vou potencializar, sabe? Vou melhorar você. E aí ajuda. Porque realmente hoje a fibromialgia não é uma doença, é um estado. Você está fibromiálgico. E como você comentou, tem alteração de tireoide, a pessoa tem alteração de intestino, aí eu tenho depressão, aí eu tenho insônia e fibromialgia, né? Então ela esquece todas as outras e fala, eu só tenho fibromialgia, porque dói. Então, com certeza a dor atrapalha muito mais ela do que outra situação, do intestino, por exemplo. No intestino ela leva, não tem problema. Agora, doer não é legal. Então, quando você começa a ajudar ela na dor, porque uma coisa que eu observo aqui, pelo menos é o que é a minha prática, se você tem uma dor, alguém que tem uma lesão, uma bursite, tendinite, alguma coisa nesse sentido, dói um monte. Aí ele faz um exame, leve tendinite, pequeno desgaste. Tipo, não é compatível o que deu no exame com a dor que ele tem. E ela fica mais
inconformado ainda quando o exame vem normal. Falei, então não é possível que é normal, dói muito. A ideia ali é diferente. O que acontece? Quanto pior o seu emocional, pior a sua dor. Porque você não consegue fazer as coisas por causa da dor. Aí doeu, aí você fica chateada. Aí você fica chateada, aí dói. Ela potencializa a dor. Então, às vezes, o que ele está sentindo de dor dói muito mais do que deveria doer. É como se o cérebro enviasse um comando e falou, meu, tá doendo. Aí, então tá doendo. Aí você sente a dor. Então, não é aquela dor que é psicológica, você é doido. A pessoa, coitada, ela sente a dor, né? Só que não tinha assim, não tem sentido ela sentir porque aquela dor não existe, né, na real. Essa é uma fake news, né? Então, quando você faz a terapia e você desliga a chave, a pessoa ela relaxa. Então, naquele estado que a gente chama de alerta, né, que a gente estava comentando, a pessoa ela está com o punho, ela está pronta, pode vir, né? Então, eu falo, essa situação da luta, eu falo para o paciente, subiu no ringue, né? Então, estou pronta, né? Pode vir. E do outro lado estão todos os problemas da vida. Todos. Diferentes, família, trabalho, marido, pá. E ela está ali. É uma luta. Então, quanto mais condicionado você tiver, mais soco você aguenta, né? Agora, se você entrar despreparada, você só vai apanhar. E o povo vem, aí bate mesmo. Aí você não consegue se levantar e e você não sai da briga. Se você não sai da briga, menino, esquece. E o REAC, graças a Deus, tem essa capacidade. Ele bate o gongo. Nossa, graças a Deus, parou. A pessoa baixa a guarda, nossa, ela não entende o que aconteceu, né? Até hoje, 10 anos já trabalhando, até hoje eu me impressiono. Até hoje a gente dá risada com o paciente, né? Porque ele não acredita que é aquilo, né? E eu vou te ser bem sincero, não sei como, até hoje você fica pensando, cara, como é que isso funciona, né? Por mais que você estude, por mais que você seja apaixonado, cara, é eletrônico, né? Literalmente que é isso. a medicina, a nossa formação é biologia, é fisiologia e bioquímica. A gente não estuda essas outras questões que são tão importantes quanto, né? A gente fala biofísica, é algo que Então, se a gente for parar para ver na pirâmide do nosso corpo, a base de tudo é a biofísica. Aí vem a bioquímica, né? Da bioquímica vem a parte celular, aí vem o órgão, aí vem a função. Então, o REAC, ele trabalha na biofísica. Então, é a base do negócio. Então, quando a gente, uma vez o doutor Rinaldi deu aula lá, e perguntou por que a gente adoece? Por que fica doente? Aí um monte de gente falou um monte de coisa e tal. Não, porque é legal quando ele faz a pergunta e ninguém acerta, né? Aí, pai, fala. Primeira coisa, polaridade de célula. Então, para quem não entende o que seria, a célula ela é toda elétrica, vamos colocar assim. Então, quando ocorre um desequilíbrio da parte elétrica, a célula começa a funcionar mal. Então, quando a gente tem o sintoma da doença, seja ela qual for, cara, isso começou lá atrás, quando você não sentia nada. E aí é uma bola de neve, né? Aquilo vai começando pequenininho, vai aumentando, várias células, pega o órgão, aí aparece o sintoma e a doença. Então, quando você começa a trabalhar no que fez o problema, que é reequilibrar essa parte celular, é que nós médicos, né, que sempre trabalhamos, vivemos aquela faculdade, né, que a gente passou, não tem essa situação para a gente. Tem a biofísica, que a gente viu um pouquinho no segundo ano, uma bioquímica, mas a gente não dá importância. A gente não... É louco, né? Porque era muito chato, era um monte de letrinha, um monte de coisa, e se você não se apaixona por aquilo, você estuda para passar. Porque você quer ir para o hospital, você quer operar, você quer fazer outra coisa. Né? É verdade, é bem isso. Né? E olha, eu tô com... Não fala alto, mas eu tenho 30 anos de formado, tá? Então, assim, ó, depois demorei 20, eu estou há 10 com a técnica, então eu demorei 20 anos para descobrir o que é o negócio, o que é a medicina. Porque eu estava desanimado,
né? Eu não conseguia me curar, né? Então, eu Imagina. estava desanimado. O que eu vou fazer? Eu tenho que operar, vou mandar para fisioterapia. Sabe quando você estava desanimado com a tua profissão? Aí, cara, eu ganhei um gás com isso. Aí disso eu fui para a medicina regenerativa, conheci ozônio, fui para a terapia neural, óleos essenciais. Cara, tem tanta coisa que pode ajudar o paciente de uma forma mais natural. Aprendi alimentação, o que, que é isso, o que, que não é legal. E o paciente, nossa, doutor, que bacana, não? E aí o paciente já está indo lá hoje na clínica, que, ó, doutor, me vieram aqui porque o senhor vê de uma maneira diferente. Porque o que ele está fazendo não está virando, né? E ele Uhum. já percebeu isso, que há 20 anos atrás não tinha internet, É. né? Hoje o paciente vai lá, pega o exame dele, né? Vai na internet, homocisteína alta. O que, que é isso? Tipo, ele vê ali no número que tá diferente aquilo. A ferritina dele tá, nossa, 700 de ferritina. Não é normal. Aí ele vai lá e tá alterado. Pode ser um monte de coisa. Ele chega no médico, e essa ferritina alta aí, doutor? Não, relaxa. Como relaxa? Eu vi que o negócio não é bom ter essa ferritina alta. Como é que eu abaixo isso? É. Aí ele põe o cara na parede. Sim. Então, é louco hoje. Então, você tem que saber o que você está falando. Tanto, por exemplo, eu não mexo muito com a parte hormonal, Uhum. principalmente feminino, né? Que, pô, hormônio feminino é um jogo de xadrez no escuro, né? Então, eu procuro, tá alterado, eu acho que você precisa buscar alguém que trabalhe com isso, porque isso está te dando uma série de problemas. Então, eu sei que está errado, mas não é minha área chegar e falar, vou tratar seus hormônios femininos, etc. E tal. Estou hoje até fazendo curso de hormônio para poder entender um pouco mais, porque é uma falha que eu tenho hoje. Isso eu reconheço. Imagina, ortopedia. Sim. A parte clínica é super falha, né? Se paciente nosso de cirurgia deu febre, não é comigo. Eu tenho que chamar o clínico. Sim. Então, eu tenho que correr atrás do prejuízo, vamos colocar assim, né? E isso é bacana, porque incentiva a gente a estudar. Então, não adianta eu pedir 200 exames para o paciente se eu não vou saber interpretar. É Então, eu verdade. peço, não tem sentido. Vai fazer todos esses exames e tá, e o que eu faço com isso? Não sei o que fazer. Então, eu peço os exames que eu sei interpretar como ortopedista, como a parte integrativa, e só isso, cara. O que ajuda é muita coisa. Já é o diferencial, né? Tive um paciente meu que veio com tendinite de ombro e saiu diabético. Eu pedi uma curva glicêmica, que o cara saiu indignado, porque ele tinha acabado de sair do cardiologista e a insulina a glicemia de jejum dele estava 98 e ele estava super bem. Aí eu pedi a curva, estava em 210, 220. Nossa, imagina. E aí, nossa, ele estava indignado. Eu fui um especialista tal, e como assim? Né? Então, essa parte, olha, senhor, desculpa, aí você tenta dar uma ajudada para o colega, entendeu? Mas não tem jeito. Até o endócrino também pega nisso, né? Mas, enfim, esse é outro departamento. Então, a gente estava na parte de dor, eu tenho tido resultados interessantes na fibromialgia, principalmente, porque a gente está tratando isso, está tratando a base do problema. Mas se o paciente chega aqui, nem a gente está falando, eu queria que esse tratamento resolvesse tudo na minha vida. Nada Não vai. resolve tudo, né? E tem Então, até muitas pessoas, né, Marcelo, que olham alguns relatos sobre a tecnologia React na internet e acham que a tecnologia faz milagres. A tecnologia não faz milagre. não, Né? A não tem mágica. tecnologia, ela não faz mágica, mas ela consegue melhorar muito, principalmente naquelas pessoas que estão dispostas a fazer, né, não só, né, o ciclo do React, mas melhorar a alimentação, fazer exercício físico, né? Começar a pensar de uma forma mais abrangente na saúde, no sono, né? Eu sempre digo, a gente tem que priorizar os nossos relacionamentos, né? Porque a pessoa de fibromialgia, ela tá cheia de relacionamentos tóxicos, muitas vezes, aos seus lados, né? A Às família, vezes, né, tem muitos problemas na família, né? Então, é muita coisa. A fibromialgia e dor crônica sempre tem todo esse complexo, né, Marcelo, de problemas que ocorreram na vida dessa pessoa e que ela meio que colocou para baixo do pano, né? Aquilo
amenizou um pouco, mas está lá incomodando, né? Geralmente ela engole a granada e puxa o pino, né? É uma boa analogia. E ela vai guardando tudo isso, né? Quando você falou de relacionamento tóxico, principalmente família, né? Casamentos. Então, antigamente os casamentos quase não eram forçados, mas é uma situação diferente. Aí a pessoa hoje, não vou me separar, já estou há 40 anos casada, então eu vou ser infeliz mesmo, que é assim mesmo, né? Só que ela não sabe o mal que ela está fazendo isso para ela, né? Fica doente, não tem opção. É bem isso, não tem o que fazer. Eu acho que o REAC entra aí também acordando a pessoa para ela conseguir. Uma das coisas que eu vejo que ao a gente desligar esse sistema de alarme, a pessoa passa a conseguir se enxergar novamente muitas vezes. E ao se enxergar e ao ter uma certa, uma melhor percepção dela mesma, ela também começa a ativamente a fazer aquilo que ela precisa fazer, né? Ela vai precisar, agora ela vai procurar ela nunca quis ir no psiquiatra, agora ela vai no psicólogo, agora realmente ela vai na nutricionista para fazer uma dieta, agora ela vai realmente fazer exercício, ou de repente vai não ter alguns comportamentos que sabidamente para aquela pessoa estão trazendo malefícios para ela e para as condições que ela tem, né? Isso eu vejo muito interessante. O aumento da consciência da pessoa daquilo que realmente faz mal para ela. E aí ela começa, né? Porque a cura está dentro de nós, né? Pela boca entra a doença e entra a saúde. Assim funciona. E aí ele fala, vai no cardiologista, fala, olha, a senhora tem que fazer caminhada, a senhora tem que fazer um pilates, se mexe, né? Doutor, eu não consigo. Não é que eu não queira, eu não dou conta, eu tô com dor, meu joelho tá ruim, me dói tudo. Então é o seguinte, ó, a minha função é lhe dar condições da senhora fazer isso. E para que a gente atinja esse objetivo, nós vamos desinflamar, a senhora vai começar a comer melhor, e nós vamos fazer um tratamento que vai melhorar a parte neuromotora, neurocognitiva, e a senhora vai animar a fazer o processo. E aí a coisa vai andando, né? E ela vai se animando, porque ela viu que, nossa, minha dor diminuiu, nossa, uma noite de sono, há quanto tempo que eu não dormia desse jeito? Ela já acordou feliz. Quem já teve uma noite de insônia sabe que o dia seguinte é um pau, né, cara? Não vê a hora de chegar de noite para tentar dormir de novo, né? E aí não consegue, né? E aliás, Marcelo, muitas pessoas que têm fibromialgia, nós não estamos aqui dizendo que a pessoa não tem força de vontade, não é nada disso. A pessoa realmente tem pessoas que não conseguem levantar da cama, não tem energia, não tem força, não tem motivação, praticamente não tem energia para sair da cama e chegar até a sala, até a cozinha, porque está realmente exaurida em todos os aspectos da sua vida. E aí, aos pouquinhos, eu não estou dizendo aqui para pegar essa pessoa que está cheia de dor, que não consegue nem levantar da cama, que ela vai fazer musculação no outro dia. A gente está dizendo que isso é um processo. É um processo. Então, essa pessoa que está cansada, provavelmente ela tem uma deficiência de cortisol, né? Porque ela está sem a energia, né? E o cortisol hoje ele está muito baixo por causa do estresse, né? Que exige, nossa, no final do dia eu tô morta, não consigo nem levantar do sofá, né? Eu quero ficar na minha cama. Então, essa pessoa, ela vai achar alguma coisa que dá prazer para ela, porque ela precisa de um prêmio, porque tá tudo ruim. Eu não consigo sair da cama, eu tô com dor, aí eu preciso beber um vinho hoje, aí eu preciso comer alguma coisa, vou pedir uma pizza. Aí nossa, a hora que ela pede a pizza e come, nossa, que delícia essa pizza, não? Na hora o cérebro anota, opa, curti, hein? Pizza fez bem pra gente, hein? Tomar um vinho, fumar, tomar o remédio. A próxima vez que a pessoa estiver chateada, eu acho que eu vou pedir uma pizza. Eu acho que eu vou tomar um vinho. O cérebro pede aquilo, porque ele quer a festa. Ele não quer saber se vai ter ressaca. Ele quer o oba-oba. É o prazer instantâneo. O prazer instantâneo, é isso que ele quer. Porque foi legal, é assim que a droga funciona, né? É o prazer momentâneo, mas o estrago que faz. E aí ele está enganando o sistema. E aí vem a depressão,
vem ansiedade, problemas de cognição, de memória, perde libido. Como é que vai ter libido brigando no meio do ringue ali, lutando? Não tem. Não tem como bater os dois. Aí vem doença autoimune, aí vem fibromialgia, depressão. Cara, é um pacote. Então, se ela não melhorar nesse sentido, nada vai para frente. É por isso que eu acho que o REAC ele consegue fazer algo a mais por essa pessoa, né? Porque a gente consegue liberar ela desse ciclo vicioso. E ela, lógico, depende dela também, né? Não pode jogar, como a gente está falando, jogar todas as fichas num tratamento só. Então, a ideia é que você tenha uma ajuda para você fazer o que você quer fazer. Porque a gente, olha, vou te amarrar e vou fazer um tratamento. Não vai melhorar. Não vai. Não vai. Quando o paciente fala, ó, doutor, nós vamos operar, mas eu acho que não vai dar certo. Eu não opero, porque já vai dar errado. Ela já falou que vai dar errado. Então, eu não entro. Verdade. E eu falo muito para o meu paciente, ó, tudo que você fala, você escuta. Então, se você falar que estou ruim, eu estou mal, não estou melhorando, o seu cérebro também escuta. Começa a falar diferente, eu estou bem, eu vou melhorar. Muda a frequência, entendeu? Aí tudo dá certo. Mas tem que ter uma ajuda aí, né? O que mais? Eu sempre digo isso aí, né? Eu tô ali para dar uma ajuda, é um empurrão. Agora, quem vai trilhar o caminho vai ser o paciente. Entendi. E os pacientes que têm fibromialgia, muitas vezes o problema deles é que eles precisam do empurrão, né? Porque eles estão tão mal na situação deles. É o cortisol, é os declínios hormonais, é a vitamina D baixa, é o intestino que não funciona, né? É a neuroinflamação, inflamação do intestino. Tantos pontos, né, que ele vai precisar de uma ajuda inicial para ele conseguir sair daquele, eu digo, espiral da morte, né? Porque ele está tanto tempo nessa espiral, ele está tanto tempo nessa situação, que ele já acha que é normal. Aqui, então, é assim mesmo. Acaba um conformismo, vamos colocar. Só que no ensinamento do REAC, a gente fala que isso é uma adaptação disfuncional. Você se acostuma com o errado, né? Há tanto tempo que é normal, né? Eu cito muito o exemplo da palmilha, quando a pessoa tem pisa torta e coloca uma palmilha para corrigir a pisada. A pisada é torta por causa da dismetria, né? Porque puxa mais para lá do que para cá e tal. Só que aquilo é um normal para ela, né? Não, vamos colocar uma palmilha para corrigir a sua pisada. Quando ela coloca a palmilha, o cérebro, opa, mudou alguma coisa aqui, né? Não está mais do jeito que eu estava. Aí ele tem que se adaptar à mudança que foi feita. Aí ele falou, depois que eu coloquei essa palmilha, meu quadril começou a doer. A minha coluna está me incomodando, porque mudou tudo. E o corpo vai se adaptando àquilo, né? E eu não me adaptei com essa palmilha aí, vou tirar. Entendeu? Aliás, tu deve ver muito, porque tu deve ter muitos pacientes que chegam no teu consultório com algum problema, de repente, de pisada. E a gente sabe que faz a NPO, né? Aquela primeira sessão. Uma situação que a gente pega, muito legal, né? Que é a escoliose. Escoliose é o desvio da coluna, certo? E tem uma expressão que é escoliose idiopática, sem motivo. Alguma coisa. E aí tem as vértebras. Então, ela não tem uma vértebra em cunha que derrubou a coluna, né? A coluna é uma coluna, gente. Então, quando o paciente fala assim, olha, eu tenho escoliose. Se ela tem escoliose, ela tem problema desde a infância, em termos de estresse, traumas, etc. Porque no adulto não aparece escoliose. Então, no REAC, a gente consegue fazer uma avaliação que chama-se assimetria. Então, na assimetria, o corpo é torto, né? O ombro é baixo, perna curta, etc. e tal. E aí, o que acontece? A coluna vai puxar mais para um lado do que para o outro. Só que o cérebro tem que resolver o problema dessa coluna e tem que te botar em pé. E aí ele vai fazendo até corrigir. O cérebro, o que ele fez? Ele resolveu o problema. Só que nem sempre a solução que ele arrumou é benéfica e pode gerar um processo patológico, né? E aí a pessoa com às vezes tem colunas aí que são mega tortas, né? As custas de alterações.
Então a gente vai tentando botar um colete, fortalece, mas não resolve o problema do que aconteceu, né? A Laura entrou agora perguntando o que é o REAC, né? Depois a Laura vai ficar gravada, né, dessa vez, né, Rui? Pelo amor de Deus, né? Não, hoje vai ficar gravada, pelo amor de Deus. Eu vou deixar no Instagram e também lá no meu YouTube, Dr. Rui Ramos. Ah, então legal. Para não ter erro, para vocês verem, olharem de novo e mandarem para, de repente, uma pessoa, né, que está com fibromialgia, ou está com dor crônica, ou está com dor e não está conseguindo resolver. Porque a gente tem que deixar essa mensagem, Marcelo, de que se você está com dor, não se conforme com isso. Acho que sempre existe alguma forma de melhorar a dor. A gente não nasceu e não somos criados para vivermos com dor. Não. Tem casos mais complexos que outros, tem casos mais, né, que talvez não se consiga retirar 100% da dor, mas em todos os casos tem como pelo menos amenizar ou reduzir, né, drasticamente a dor. Para esses pacientes, se você reduzir 10%, para eles é uma coisa maravilhosa, porque eles querem ter qualidade de vida. Eles querem poder fazer uma caminhada na praia ou levantar da cama. Puxa, pelo menos hoje eu levantei sem dor, né? Então, quem tem fibromialgia há muitos anos, olha, cadê a qualidade de vida do paciente? Aí ele desanima, aí ele não quer fazer exercício, aí toma remédios, é assim mesmo, sabe? Eu acho que tem opções. Você tem hoje canabidiol, ajuda bastante, né? A parte do REAC também. Então, só rapidinho ali para a Laura, o REAC é uma tecnologia que ela é baseada em onda eletromagnética, não tem medicação, a gente aplica aqui na região do ouvido e ela melhora toda a parte, vamos colocar assim, de equilíbrio do sistema nervoso autônomo. E com isso a gente consegue tratar várias patologias na base, né? E consegue uns resultados muito interessantes, né? Pelo menos estou bem contente com a técnica desde 2014 que eu estou trabalhando, né? Você está há quanto tempo com a técnica? Eu fiz 1 ano e 1 mês agora. É novinho ainda. Novinho. É pouquinho, né? Não, mas legal. Mas é impressionante, né? É apaixonante. Acho que quem realmente entende o que a técnica se propõe a fazer, sim, não consegue não utilizar ela na sua prática diária. Infelizmente, tem colegas que hoje entram na técnica por parte financeira, porque aí põe outra pessoa para aplicar, sabe? Não pegou o esquema do negócio, né? Eu faço nos meus pacientes, numa urgência, a minha enfermeira faz, porque ela que faz em mim, alguém tem que fazer na gente, né? Então, às vezes, numa urgência, ela faz, mas eu gosto, porque o paciente sempre tem uma dúvida, quer perguntar como é que tá, eu sempre pergunto, né? Então, isso eu acho legal também, né? Então, procure um profissional, assim, habilitado, né? Normalmente, a ideia é que médico que tenha a técnica, porque nós estamos tratando doenças, né? Isso é um então, tratamento. tem que saber É um tratamento. É um né? tratamento não é médico. Então, você tem que saber o que lidar com o problema que aconteceu. Ó, doutor, hoje eu fiz, porque todo mundo, olha, hoje eu tive insônia, meu intestino soltou. É da terapia? Porque todo mundo, eu estou fazendo um tratamento que está causando isso. O tratamento não faz nada. Tudo que acontece com você é o seu corpo que fez. E se ele fez, é porque ele tinha que fazer, né? O colega ali perguntou sobre marca-passo. Não tem problema, tá? Não há nenhuma contraindicação, pode fazer com marca-passo. Criança, gestante, aliás, gestante no espetáculo, né? A ideia é que faça ciclo no começo, no meio e no fim da gestação, para sair aquele filhão bonitão, né? Eu acho bem legal também, já faço bastante em gestante. E na tentante, que é a que tenta engravidar. Então, porque tem muita tentante que não está conseguindo e tem muitas questões psicológicas que estão, inclusive... Fica naquela, olha, eu não vou conseguir. Às vezes que teve uma perda, né, um aborto, e aí quando engravida, já vem a imagem da perda anterior. Então fica numa vibe assim, 9 meses, será que dessa vez vai, sabe? Então a coisa complica, mas eu acho interessante porque ajuda todo mundo, né? É uma terapia que criança, né, cara, sem agulha, para criança é ótimo, para TDAH, déficit de atenção,
irritabilidade, sabe? Putz, melhor que remédio, né? Hoje que tem de criança já na Ritalina, dá uma dó do caramba, né? É verdade. Não, eu tenho muitos relatos nesse tempo que eu tenho já de crianças melhorou o desempenho escolar, Sim. melhorou a atenção, melhorou o foco, melhorou, né? As crianças que de repente estavam conversando muito, não estavam conseguindo, elas só estavam precisando otimizar um pouco, né, o seu cérebro e o estresse, né? Acho que também o estresse hoje a gente é interessante como com toda essa evolução, essa rapidez de tudo, parece Não, que a gente está ficando mais estressado mais rápido também. não, e Então piorou tem muitas muito crianças já depois da estressadas. pandemia, né? A pandemia foi um pau. O que teve de gente com depressão, com pânico, que ficou com pânico pós-pandemia, é absurdo. Criança com depressão, porque não via mais os amigos, É, né? Deu uma piorada legal nessa parte emocional pós-pandemia. Quem não com teve certeza. estrutura, perdeu muita gente, perdeu muitos parentes, né? Então isso fez a pessoa sofrer mais. Então não foi bem punk. Então Foi, precisa de uma ajuda em relação a isso também. E a gente está aí né? para ajudar, né? Marcelo, estamos aqui quase com 1 hora de Já. live. Então, eu gostaria que tu deixasse um recado final para todas as pessoas que têm dor, fibromialgia, dores crônicas, né? Dá um recado aí final. O recado é Né? não fique com dor. Procurar ajuda. Tem como ajudar, né? Não se conforme com essa situação. Eu acho que é importante você ter qualidade de vida, a pessoa tem que ser feliz. Às vezes você vai sentir dor, ninguém é invencível, né? Mas não precisa viver com dor, né? Não é essa jogada. Só que nós precisamos da ajuda do paciente também, né? Então temos que emagrecer, diminuir a ingestão de açúcar, carboidrato, aquela conversa de glúten, né? Aquela conversa de sempre, né? Porque é inflamatório, prejudica, aí vai tomar um sol, sabe? Faz uma atividade física, curte quem você ama, né? Muito importante. Sabe? É o carinho, sabe? É legal isso aí. Falar que gosta da pessoa, abraçar o filho. Tem que ter essa vibe, porque hoje as pessoas estão tão no automático, tudo no telefone na mão, sabe? Ninguém conversa com ninguém, só mandam mensagens. Cara, vai lá, abraça, vê uma série de TV abraçadinho, sabe? Faz uma pipoca, só faz um negócio legal, curte um pouco a pessoa. Cara, isso faz um bem Dá maluco. nada, né? Demais, né? Isso é o mais importante na vida, né? Assim, Tenha bons amigos, se cerque de pessoas que você gosta e gostam de você, né? uhum. E, né, manda para longe os relacionamentos e as pessoas tóxicas, Ah, né? não. Isso é Hoje é que é a história, né? Parente a gente aceita, amigo a gente escolhe, né? Então, mas, se possível, dá uma selecionada boa aí que a sua vida vai ser muito melhor, né? Estou muito contente aí pela oportunidade que você me deu. É muito legal sempre conversar contigo. Você também tem uma experiência vasta aí nessa parte do estresse. E a hora que quiserem, só chamar no direct. Eu, o Rui, aí estamos à disposição, né? Só mandar, ou no meu Instagram também, quem quiser, dá uma olhada. Tem uma Deixa aí série o de teu posts. Instagram. Qual é o teu Instagram É aí para arroba todos aí? Dr. Marcelo Códia, né? Kodja. E, Ou clicar ali em cima, né? Perto do teu nome ali embaixo, já tem o meu. Tem várias perfeito. postagens de REAC, tem algumas lives lá no meu Insta já de REAC também. Então, sim, tem o site, tem entrevista, tem bastante coisa aí. Quem quiser alguma dúvida, minhas secretárias também mandam, já tem uns negocinho pronto, né, para mandar sobre a terapia. Tem que tirar dúvida, tem que mostrar para os pacientes que existem um plano B, C, para poder ter melhor Tem qualidade de outras vida. opções, né? Lembrando, o doutor Marcelo está em Santa Catarina, eu estou no Rio Grande do Sul. Tem colegas nossos em todo o Brasil, né, utilizando a tecnologia REAC. Se vocês quiserem, né, alguém que está em algum outro estado, quiser alguma dica, manda um direct para mim ou para o Marcelo. A gente vai ter o maior prazer Assim, a de gente ver indica aonde alguém, com a certeza. gente indica alguém em todos os locais do Brasil, né, ou pelo menos perto, porque é uma tecnologia e uma terapia que pode ser feita em até 5 dias. Né? Você pode, inclusive, né, se não tem no seu local, né, você pode ir fazer em algum local onde tenha Eu tô a aqui, eu tecnologia. tô em Balneário Camboriú, que é legal passar uns dias em Olha Balneário aí, para se tratar ó, e dar uma uma praia, passeada, coisa né? boa. Legal. Joinville e Campinas, em São Paulo. Olha aí, ó. Então a gente corre atrás, meu amigo. Quando tem saúde, a gente corre atrás. Aí.
Marcelo, como sempre, aprendi muito contigo. Muito obrigado. Imagina, foi um prazer muito grande. Te agradeço. Pelo teu conhecimento e o teu tempo. E a todos vocês que estiveram aqui conosco. E lembrando que essa live vai ficar salva tanto no meu Instagram como no Dr. Marcelo e também no YouTube Dr. Rui Ramos. Pessoal, uma excelente semana a todos. Muito obrigado, Marcelo. gente. Fiquem bem. Tchau, tchau. Fiquem felizes. Grande abraço. Valeu, Ruizão. Um abraço.